Projeto front-end para um site de uma pizzaria. Essa pizzaria, ela vai ter o contato dela, e-mail, vai ser uma página mais para exibir o cardápio, sobre ela, as coisas que ela faz. E portanto não vai ser um sistema que você faça pedidos de pizza, é mais para informativo e você poder comunicar com a pizzaria. Para isso eu criei uma pastinha chamada pizzas e publico algumas imagens aqui, vindas do banco de imagens Pixabay, que é banco de imagens gratuitas. E vamos dar início agora ao projeto. Aqui dentro do arquivo pizzas, eu vou criar, ou da pasta pizzas, vou criar um arquivo chamado index.html. E aqui, nesse arquivo index.html, eu vou dar uma exclamação, vou dar enter, vai me gerar o documento HTML. E aqui eu vou criar, vou mudar o nome de inglês para PTBR. Vou deixar aqui o TF8, que é o padrão do teclado brasileiro também. E aqui no título, eu vou dar o nome de, por exemplo, pizzaria Artemis, por exemplo. Artemis, pode dar o nome que quiser. Aqui vai ser como vai aparecer na guia, o nome na guia da página. E agora aqui no body, eu vou criar vou chamar o header, que seria o cabeçalho, a parte do onde vai ter o menu superior, a parte de cima. E aqui eu vou criar uma div com uma classe chamada menu superior. E dentro dessa minha div com a classe chamada menu superior, eu vou criar uma outra div com uma classe chamada logo. E vou criar também uma outra div ao lado com uma classe chamada menu. Beleza, aqui na logo eu vou criar um H1 que vai ser o título. E aqui eu vou chamar de o mesmo nome que eu dei aqui no título, Pizzaria Artemis. Aqui vai ser Pizzaria Artemis, beleza. E agora, aqui no meu menu, eu vou criar uma lista não ordenada, online list, que vai ter tópicos, vão ser 5 tópicos. E em cada um dos tópicos vai ter um link interno, beleza. Como serão links internos, eu vou botar esse jogo da velha aqui, só para indicar. Mais tarde eu vou dar o nome para elas, para quando eu clicar ele me levar, redirecionar para o link. E aqui eu vou dar o nome para elas. E para ver se como é que tá ficando, vou clicar com o botão direito aqui no arquivo, em Show Preview. E vou ver em tempo real as mudanças que eu fizer aqui no meu HTML e no CSS. E para que esse funcione aqui, esse meu Show Preview, eu preciso ter instalado no meu Visual Studio Code a extensão Live Preview. Essa extensão aqui, extensão Live Preview, pois ela facilita, na hora que eu estou mudando o código aqui, altera em tempo real. É como se estivesse vendo no browser mesmo, mas eu não ficar mudando daqui do VS Code para o browser, do browser VS Code. Então, dando continuidade, eu vou aqui num tópico e vou chamar ele de início. Aqui eu vou chamar de sobre nós, sobre a pizzaria. Vou deixar só sobre. Aqui eu vou chamar de cardápio, cardápio. Aqui eu vou chamar de promoções. E aqui vou chamar de contato. Vai ser o menu que vai clicar e levar ao contato. Beleza. Até agora eu só fiz a parte do HTML. E agora eu vou fazer a estilização no CSS. Para isso eu vou utilizar um arquivo externo. Então aqui dentro do meu head eu vou apontar esse link externo. Vou dar um link, style sheet. E vou chamar esse link externo de style.css. Beleza. Agora eu vou criar o link externo. Vou clicar aqui na minha pasta, pizzas. Vou criar o arquivo. E vou chamar de style.css. Como ele já está no mesmo caminho, não preciso colocar outro caminho de pasta, porque ele já está na mesma pasta. Vou dar Enter. E agora eu vou definir, começando pelo meu header. Estilizar o header. Esse header, tudo que for header, vai ter a largura, vai ter uma largura de 100%. Vai ter uma altura de 100 pixels, por exemplo. Para ver como está ficando, vou dar uma cor aqui para ele, vou dar uma cor verde. E assim ficou o header. Só que acontece, ele está tendo essas margens, esses espaçamentos. Então vou fazer a correção aqui no CSS. Eu vou dizer que para todo elemento, tag do HTML, para tudo, vai começar com a margem 0.
Vai começar com a margem interna de 0. E também vou dar um box size em border box, para que a borda da minha caixa, a borda dos meus elementos, também façam parte do tamanho dele. Não seja, por exemplo, um tamanho, ele dá um outro tamanho por ter uma borda. Agora, dando continuidade aqui, esse meu header tem alguns elementos que ultrapassaram ele aqui. Então, eu vou falar, o que ultrapassar ele vai ficar escondido. Vou dar um overflow hidden. Agora, esses elementos aqui que tiver escondido, que ultrapassar eles estarão escondidos. E também vou fazer com que toda tag, tudo que tiver dentro do meu header, fique centralizada. O que está dentro do header é o menu superior, que tem a logo e o menu. Então, eu vou dar um display flex aqui. Vou alinhar os itens no centro. Esticar o conteúdo no centro. Beleza, agora o menu superior vai ficar aqui no centro. E agora fazer a estilização dessa classe, menu superior. Esse menu superior, eu vou dar um display flex para ele. Vou alinhar os itens no centro também. E justificar o conteúdo, mais um espaço entre eles. Esse espaço entre eles era para afastar isso daqui, só que ele não vai afastar no momento, porque ele está pegando essa área aqui. Vou dar uma cor para ele, cor vermelha. Está pegando a área tanto do logo quanto do menu. Então, para eu fazer com que eles fiquem afastados, eu vou fazer com que esse meu menu superior ele seja 80% de largura, esse meu header aqui. Então, eu vou dar uma largura para ele de 80%. Aí agora, como ele tem uma largura de 80% em relação ao header, ele vai haver um espaço entre eles. Sempre vai haver um espaço entre a logo e esse menu. Beleza, vou tirar essa cor aqui, presa essa cor. Deixa eu ver o que é mais. A largura de 80%, display flex, olha os itens no centro, espaço entre eles. Agora eu vou estilizar a logo. Só que a logo eu vou dizer tudo que tiver dentro da logo, vai ter a cor branca. Vou dar o tamanho da fonte de 30 pixels. Acho que ficou muito grande. Na verdade eu vou deixar uns 22 pixels. Acho que assim tá bom. Vou tirar essa. Vou mudar a fonte da família dela. Fonte family, vou dar cursive. Para dar um pouco mais um ar cursivo assim nas letras. E por enquanto é isso. Agora eu vou utilizar a class menu. A menu por enquanto só vou dar um display flex. E agora eu vou utilizar o L, a lista não ordenada. Esse minha lista ordenada vai ser a desse menu. Toda lista ordenada que tiver dentro do menu, eu vou dar um display flex. Agora os itens sobre ele que estavam um sobre o outro, né, os tópicos agora vão estar flexíveis, vão estar um ao lado do outro. Eu vou dar list style type none para tirar esse ponto daqui de cada tópico da listagem. Style type none. E vou dar um gap para dar um espaço entre eles, um gap de 20 pixels. Agora tem um espaço de 20 pixels aqui nesse meu menu. Essa cor verde aqui não está muito legal, vou mudar essa cor aqui, coloquei mais para exemplo. Eu vou tirar essa cor verde, vou dar um linear gradiente aqui no header. E vou dar uns 45 graus a cor preta e vermelha, uma transição da cor preta e vermelha. Beleza, agora ficou um pouco melhor de visualizar. Beleza. E agora eu vou mudar o tamanho desse meu de cada tópico aqui, início, sobre, cardápio. Então, dentro do menu, dentro do L, cada um dos tópicos, vou aumentar o tamanho da fonte, então font size de 20 pixels. Agora a fonte ficou 20 pixels. Na verdade eu vou dar uns 18, ficar um pouco menor assim. Beleza. E agora, se eu quisesse mudar a cor aqui não funcionaria, porque isso daqui são links. Essa cor roxa se deve ao link. Se eu tentar alterar a cor aqui não vai funcionar,
porque ele é um link. Então por enquanto vou fazer só um efeitozinho aqui também nesse meu, quando eu passar o mouse sobre esse li, ele aumentar o tamanho da fonte. Então eu vou copiar isso daqui. Eu vou dizer que todo li, quando passar o mouse sobre, quando der um hover, vou mudar a escala dele. Vou transforma scale 1.2. Agora quando passar o mouse sobre, vai aumentar a letra aqui, mudando a escala. Só que esse aumento está muito imediato. Eu quero que haja uma transição mais suave. Então aqui dentro do li, sem ser do hover, eu vou dar uma transition. Todo li vai ter uma transição de 0.3 segundos. E essa transição vai ser linear, para ir aos poucos. Agora quando passar o mouse sobre ele, ele vai aumentar de forma mais suave, 1.3 segundos. Beleza. Agora eu vou fazer a estilização do menu, o L, Li, o A, a estilização do link. Agora sim, eu vou mudar essa cor aqui. Vou deixar a cor branca também. Vou tirar essa decoração aqui. Dar um text decoration none. Tirar a decoração desses links. E vou fazer com que ao passar o mouse sobre esse meu link, mude também a cor dele. Não só que fique branca, mas que mude uma cor, por exemplo, amarelo. Então vou aproveitar esse código aqui. Vou dar um hover. E aqui, em vez da cor branca, quando eu passar o mouse sobre ele, vai ficar a cor amarela. Beleza, agora quando eu passar o mouse sobre ele, fica a cor amarela. Só que esse amarelo também está imediato. Eu não botei uma transição nesse meu link. Então vou dar uma transição para ele aqui também. Vou deixar no mesmo tempo que foi a transição desse meu li, que foi 3.3 segundos linear. Então vou dar um 0.3s linear, fica parecido. E agora quando eu passar o mouse sobre, vai sair do branco ao amarelo mais suavemente. E ao mesmo tempo vai estar aumentando aqui o tamanho da letra, né, por causa do li. Beleza. Tá funcionando agora o menu. Essa parte mais dinâmica assim, quando eu passo o mouse. E agora, vou fazer o seguinte. Minha logo eu tô achando muito grande, eu vou dar 20 pixels. Só para diminuir um pouco. Agora, vou fazer o seguinte. Depois desse menu aqui, depois desse header, eu vou criar o article. Dentro do article vai ter minhas seções. Section, section, section. Essa seção, vou dar um H2 aqui. Vou chamar de sobre nós. Sobre nós. E aqui vai ter vários textos explicando sobre a pizzaria. Vou colocar vários textos aqui sobre nós. Por enquanto, na verdade, eu vou deixar esses textos aqui. Depois dessa seção sobre nós, eu vou criar outra seção com o título que vai ser cardápio. Cardápio. E essa outra seção, vou dar um H2 aqui também, que vai ter o título promoções. Promoções. Beleza. Essa de contato vou fazer com que seja no rodapé da página. Beleza. Agora vou estilizar o article. Esse article, que é o artigo, eu vou dar um display flex para ele. Agora cada elemento vai ficar um ao lado do outro, né? Mas eu quero que eles fiquem em coluna e não um ao lado do outro. Então eu vou dar um flex direction column. Beleza, agora está um sobre o outro novamente. É só para futuramente fazer as modificações. E esse article, eu vou fazer o seguinte, para ele ficar alinhado com esse meu menu aqui de cima, eu vou dar uma largura para ele de 80%. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Uma largura de 80%. Vou deixar todos os itens alinhados no centro. Display flex, alinhar os itens no centro.
Justificar o conteúdo também no centro. Beleza. E agora, vou fazer o seguinte. Eu vou gerar mais textos aqui. Para que eu faça o seguinte, eu quero que esse meu header, essa minha parte aqui de cima, ela acompanhe minha página, não fique parada aqui e quando rolar ela continue lá. Eu quero que ela acompanhe quando eu der a barra de rolagem o meu conteúdo daqui de baixo. Para isso, aqui no meu header, eu vou dar um position fixed. Agora a posição dele vai estar fixa, quando eu rolar ele vai acompanhar a página. Só que acontece, ele está cobrindo alguns conteúdos aqui. Nota que ó, a parte sobre não está aparecendo. Está aparecendo o cardápio, promoções, mas o sobre não está aparecendo. Isso porque, como ele está fixo aqui na página, está cobrindo. Então aqui no article eu vou dar uma margem interna para cima de 100 pixels. Beleza, agora está aparecendo sobre nós. Essa margem interna de 100 pixels é para compensar essa minha altura aqui do meu header, que foi 100 pixels. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar a seção. Cada uma dessas sections, dessas seções. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Cada uma dessas seções eu vou dar uma largura de 80%. E aqui nesse artigo, na verdade tinha dado 80, né? Mas eu vou deixar ele 100%. Ó, o artigo ele vai pegar 100% dessa parte aqui. E cada uma das seções que vai ter 80%. Isso só para ficar mais alinhado com esse meu menu aqui de cima. Beleza. E vou fazer com que tudo que for título, todos esses títulos aqui, fiquem centralizados nas minhas seções. Então para isso eu vou dar um H1, H2, H3, H4, H5 até H6. Eu vou dar um Text Align Center. Agora cada um dos títulos vai ficar centralizado. Beleza. E voltando aqui na seção, eu dei 80% de largura e também vou dar uma altura mínima. Vou dar um min 8. A altura mínima de cada seção vai ser 600 pixels. Ou seja, aqui ó, tem a seção cardápio, seção promoções e a seção que a altura mínima vai ser 600. Mas ela pode aumentar ou deixar automático o aumento dela. E para ficar um pouco mais decorado, vou dar uma borda. Vou dar uma borda de 2 pixels sólida vermelha. E essa borda está muito colada com as linhas do texto. Então eu vou dar um padding. Um padding que é uma margem interna para todas as direções de 20 pixels. Para dar um afastamento aqui de 20 pixels. Beleza. E dar uma margem também para afastar cada uma dessas seções. Vou dar uma margem de 5 pixels. Beleza. Agora deu uma afastada. Eu vou deixar essa borda também arredondada. Border radius, vou dar uns 20 pixels de arredondamento. Beleza. Ó, agora cada seção está mais decorada aqui, ó, tá arredondada. E agora, deixa eu ver o que mais. Só para garantir que esse meu menu, esse meu header aqui sempre fique sobre o conteúdo aqui que vai aparecer abaixo. Para eu garantir, eu vou aqui no header, eu vou dar um z-index 999, para que o eixo Z fique mais importante do que os outros. Beleza. E agora fazer a parte do cardápio. Aqui no cardápio eu vou dar uso, vou utilizar essas imagens aqui que eu populei na minha pasta. Então, voltando aqui na minha seção cardápio. Na minha seção cardápio eu vou criar uma div com uma classe chamada cards. Dentro dessa div eu vou criar uma outra div
Deixa eu ver como posso estar fazendo. Eu vou colocar imagens mesmo. Não, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Aqui dentro de cardápio, eu vou criar uma lista não ordenada também. Com 4 tópicos. E cada um dos tópicos vai ser 4 queijos, essa daqui. 4 queijos. Aqui vai ser calabresa. Calabresa. Aqui vai ser portuguesa. E aqui vai ser marguerita. Marguerita. Vou dar um nome. Opa. Vou dar um nome para cada tópico desses. Vou dar uma classe para ele. Aqui eu vou chamar Q4. Opa. Só para referenciar Q4 queijos. Aqui eu vou chamar de cal, de calabresa. Esse daqui eu vou chamar de por. E aqui vou chamar de mar. Beleza. Deixa eu ver como tá aqui. Agora eu vou fazer a estilização desse meu L e desse meu lis aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Essa minha seção, eu vou dar um nome para ela. Vou chamar de cardápio. Criar uma classe para ela chamar de cardápio. E agora, o cardápio, todo o L que tiver dentro de cardápio, eu vou dar um list style type none para tirar essas marcações de listagem. Vou dar um display flex aqui também. Display flex. Vou dar um afastamento entre elas de 20 pixels. E aqui ainda no cardápio, no li, eu vou dar uma borda para elas. Dar uma borda de 2 pixels só. Não, uma borda de 1 pixel. 1 pixel sólido verde. Essa borda ficou muito pequena. Deixa eu deixar 2 mesmo. Vou dar uma margem interna de 10 pixels. Vou deixar arredondada. Border radius 10 pixels. E agora quando eu passar o mouse sobre esse meu cardápio L, ele vai me revelar a imagem da pizza que eu quero saber. Vou ver o cardápio, passar o mouse sobre ela e vou revelar a imagem da pizza. Então, aqui na classe que eu criei cards, eu vou criar a imagem. Vou colocar a imagem em 4 queijos. Beleza. Essas imagens, elas vão ter que estar de acordo com o tamanho desse cardápio aqui. Então eu vou botar aqui cardápio. Toda imagem que tiver dentro dele. A largura vai ser 100%. A altura, não, vou dar um object fit contém para que esteja na proporção. E a posição vai ser absoluta. Posição do x relativo, vou deixar um position absolute. E aqui também no cardápio, eu não criei somente o cardápio. Vou dizer que a posição é relativa. Beleza. Deixa eu só tirar isso aqui só para uma coisa. Só ver uma coisa. Que na verdade eu vou deixar 80%. Beleza.
Dando continuidade, vou criar uma class para essa imagem. Essa class eu vou chamar de card 4Q. Vou criar as outras. Essa aqui vai ser card calabresa. Calabresa, card cal. Aqui vai ser card por. Aqui vai ser a portuguesa. E aqui vai ser a card mar. Que vai ser a marguerita. Cadê a marguerita? Faltou colocar a pizza marguerita aqui. Vou deixar sem a marguerita porque faltou colocar essa imagem. Beleza. Tá aqui as 3 pizzas. Deixa eu ver. 1, 2. Tá aqui as 3 pizzas, só que tá uma sobre a outra aqui. E agora eu quero que ela me revele somente quando eu passar o mouse sobre o nome delas aqui. Para isso, eu vou dizer que essas imagens, a opacidade dela vai estar a 0, ou seja, elas não vão aparecer, e a opacidade vai virar 1 quando eu passar o mouse sobre cada uma delas aqui. Então eu vou deixar aqui 0 no início por padrão, e agora fazer um JavaScript conectando esses meus lis com essas minhas imagens. Então aqui no final, antes do fechamento do body, eu vou criar o script e dar um caminho. Vou criar um script separado. O caminho eu vou chamar de mgpizza, imagem pizza.js. Vou chamar disso. Aqui vou criar o imgpizza.js. E agora vou criar um document. Agora eu vou criar um deixa eu ver, dá um content load, não é? Vou criar um document, adicionar um evento listener, e esse evento vai ser o do content load, e vou criar uma função, uma function. Essa função vai ser o que? Eu vou dar um nome para as variáveis. Vou chamar a primeira variável de... Eu vou criar variáveis para cada um desses lis aqui e para essas imagens. A primeira imagem eu vou chamar de Q4. Essa Q4 vai ser um document.carrySelector, que vai pegar essa minha class Q4. Opa, Q4. Beleza. Estou convertendo para variável. E eu vou fazer para cada um delas o cal, o por e o mar. Aqui vai ser cal. Aqui vai ser por. E aqui vai ser mar. De marguerita. E agora eu tenho que pegar também, converter para variáveis, essas minhas classes aqui. Essa aqui é card 4Q. Card 4Q. Opa, mas vou nomear a variável, né? Let card 4Q document.carrySelector. Opa. Card 4Q. Vou criar para cada uma delas. Depois de card 4Q, a outra eu chamei de card cal. E essa é a card por. Beleza. Criei as variáveis para poder estar fazendo a referência.
E agora vou fazer com que quando eu acionar cada um desses meus variáveis aqui, ocasionar um efeito nessas variáveis aqui. Então eu vou criar um document ponto adicionar um evento listen e o evento vai ser clicar. Na verdade vai ser mouse leave. Quando eu passar o mouse sobre ele, vai acionar uma determinada função. Function. A função vai ser deixa eu ver como é que eu faço. O vídeo tá ficando grande, acho que eu vou deixar para próxima. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Na verdade, aqui o vídeo document seria o Q4, né? Seria a variável a 4 queijos. Aqui é Q4, quando eu passar o mouse sobre ela, vai realizar determinada função. Qual que é a função? O card 4Q style. Opa. O estilo dela, a opacidade, opacity. A opacidade dela vai ser 1. Beleza, quando eu passar o mouse sobre ela, a opacidade vai ser 1. E agora, aqui em vez de mouse livre, vai ser mouse over. Mouse. Aqui tá. Vou testar para ver como tá. Se vai estar funcionando. Eu passo o mouse sobre ele. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Eu tô usando o Q4 card. Deixa eu ver se ele tá realmente pegando o JavaScript. imgpizzas.js imgpizzas.js document, adicionar o evento listener, do content load function. Na verdade, eu acho que quando der o mouse over, né? Quando passar o mouse sobre, ele vai para 1. E aqui a opacidade sai quando eu tiro o mouse. Vou atualizar aqui a página. E era para me fazer esse efeito, não está funcionando ainda.
Deixa eu ver se as variáveis estão todas certas. Classe Q4. Na teoria isso aqui já era para fazer ele funcionar. Show. Subir isso aqui. No Q4, quando adicionar um evento, que vai ser passar o mouse sobre o card Q4, a opacidade vai ser 1. Só voltando aqui, a opacidade está 0. Vou deixar 1 aqui de novo. Ver se quando eu passar o mouse sobre ele faz algum efeito. Não faz. Vou voltar que seja 0. Vou fazer o seguinte, na verdade. Vou tirar essa opacidade daqui. Eu vou colocar para cada um dos itens que está no cardápio. Cardápio. Na verdade, cadê? São esses os nomes que eu dei. Esse nome, mais esse, mais esse. Só que aqui é portuguesa. Aqui cal. Todos eles, a opacidade vai ser 0. Beleza. E quando eu passar o mouse sobre, deve mudar a opacidade. Será que faltou botar um ponto aqui no início deles? Beleza. Ah, esse era o erro. Faltou ter colocado um ponto nessas minhas classes aqui. Agora quando eu passo o mouse sobre ele, ó, 4 queijos, ele acaba que me gera a imagem daqui, ó, na 4 queijos. E eu fazer para as demais, a calabresa, portuguesa. Aqui como são 3, né, no caso, vou tirar a marguerita porque não tem essa imagem. Vou fazer essas outras aqui também. Vou apenas duplicar aqui. E aqui em vez de ser Q4, vai se chamar cal. E aqui em vez de ser card Q4, vai ser card cal. Agora eu vou fazer a outra. Aqui é por. E aqui em vez de ser card cal, vai ser card por. Card por. Beleza. Agora quando eu passar o mouse sobre cada um deles, vai me revelar uma imagem. Só que eu quero que esses meus tópicos ele fiquem em cima dos cards. Então eu vou dar um position absolute. Vou aqui no meu cardápio L, vou dar uma position absolute. Na verdade eu vou deixar essa position absolute em cada um dos lis aqui. Na verdade isso não é uma boa. Deixa eu ver uma coisa. Fazer esses L's aqui depois nesses meus cards.
E agora, vou dar posição absoluta para eles. Position Absolute. E agora, quando eu passar o mouse sobre eles, vai me gerar a imagem aqui sobre eles. E vou dar um Z-index para ele ficar mais importante, de 10. Beleza. Funcionando certinho, só que acaba que as letras são cobertas por causa que essas imagens também são escuras. Então eu vou mudar a cor dessas minhas letras. Vou dar um color red. E agora, quando eu passar o mouse sobre elas, muda para as minhas imagens. E assim eu posso ver a pizza de acordo com cada item do cardápio que eu quiser. Beleza. Agora aqui em promoções eu posso tá colocando alguns outros elementos, algumas outras promoções. Posso criar outras seções dentro dessa seção, ou algum outro tópico. Vou criar uma div aqui, uma classe chamada deixa eu ver como é que eu posso chamar. Pizzas doce, pizzas especiais. Vou chamar de pizzas especiais. Aí essa pizza especial pode ser pizzas doces. Aqui pode ser pizzas premium, sei lá. Aqui pode ser pizzas tamanho família. Beleza. Nessa seção aqui eu vou dar uma classe para ela chamada promoções, promocões. Eu vou criar aqui a classe promocões. Vou dar um display flex. Vou alinhar os itens no centro. Vou dar um flex direction column. E aqui eu posso colocar o preço que eu quiser, por exemplo, vamos supor, pizzas doce tá 30, RS 30, a Premium posso chamar 50, família eu posso botar 40 aqui, vou dar um espaço entre eles. E por enquanto assim tá ficando o site da pizzaria. Sobre nós aqui eu botei um monte de texto, mas foi mais para colocar esse menu aqui acompanhando a página. Vou tirar esse tanto de texto, deixar só alguns aqui, uns dois, dar um espaçamento entre eles. Aqui eu posso colocar mais outros pedidos no cardápio, outras imagens e outros textos. Aqui está promoções. E agora falta o rodapé da página, que será o contato. Aqui no rodapé, depois de article, eu vou dar um footer. E aqui no footer, eu vou definir aqui como vai ser esse rodapé. No footer, esse rodapé vai ter a largura de 100%. Ele vai ter uma altura de, vou dar uns 400 pixels. E vou dar uma cor para ele preto. E todo o texto que tiver nele vai ter a cor branca. Beleza, criei o rodapé aqui.
E agora vou dar um texto para esse rodapé. Aqui eu posso falar contato, né? Escrever contato. No H2 contato. E aqui eu vou criar uma div só para separar sessões. Eu posso falar mídia, vou chamar de mídia essa classe. Mídia. E aqui eu vou estar separando. Aqui vai ser, por exemplo, e-mail. Aí eu vou chamar pizzariaartemis.com, por exemplo. Aqui eu posso chamar de Instagram @pizzariaartemis. Aqui posso falar telefone. Vou botar um monte de 9 aqui. Ver como é que tá ficando. E agora eu vou deixar um ao lado do outro aqui para alinhar. Aqui nessa classe que eu chamei de mídia. Aqui dentro do footer, a classe que chamei de mídia. Vou dar um display flex. Vou dar um gap de 20 pixels. E vou dar um padding também de 20 pixels. Beleza. Agora eu criei a parte de contato aqui com e-mail, pizzaria, tudo. Display flex, vou alinhar os itens no centro. Justificar o conteúdo no centro. E beleza, tá aqui criado nosso projeto da Pizzaria Artemis. Ó, com a parte de contato, e-mail, telefone. Aqui eu posso colocar outra logo, né? Outra imagem daqui, como seria da logo. Aqui na logo eu poderia deixar a imagem ou escrito, assim como eu fiz. Coloquei na verdade um título. E assim a gente cria um projeto para projeto institucional para uma pizzaria, ó. Funcionando certinho. Eu posso deixar isso daqui responsivo. Aproveitar o vídeo aqui, fazer uma parte de responsividade para ele. Eu vou, aproveitando esse CSS daqui, eu vou criar um @midscreen. Eu vou deixar a responsabilidade para próximos vídeos. Mas aqui está como ficaria o projeto para uma pizzaria, para vocês estarem podendo fazer, ó. Bem legal, funcionando aqui. Faltou também linkar esses links internos aqui com cada nome, né? Vamos fazer isso daí. Aqui no footer vou dar um ID para ele de contato. Aqui na seção vou dar um ID para ela de promoções. Essa seção vou dar um ID para ela de cardápio. Essa seção eu vou dar um ID para ela de sobre nós. Vou dar sobre. E agora aqui nos links basta apenas colocar os nomes que eu dei aqui. Aqui cardápio. Aqui promoções. Aqui, contato. E fazer o teste se está tudo funcionando. Ó, eu clico em cardápio. Ele me leva para o cardápio. Aqui é o cardápio. Clico em promoções. Ele me leva para promoções. Contato. Sobre. Esse contato ele não está levando. Deixa eu ver uma coisa. Footer ID contato. Aqui a class também vai ser contato. Deixa eu ver como tá aqui. Contato. Tudo certo. Agora ele leva para contato. Promoções, cardápio, sobre, início. E beleza, funcionando tudo certinho.